Oi, pessoal, beleza? Tranquilo? Professor Júlio César aqui, certo? Eu vou comentar com vocês uma questão de direito penal da segunda fase da OAB, que foi aplicada agora dia 19 de maio, beleza? Seguinte, Helena, inconformada com o desempenho do seu time de futebol no Campeonato Brasileiro, decidiu colocar explosivos no estádio do seu clube. Helena inseriu os explosivos em locais estratégicos para explodir e danificar todo o gramado, de forma a garantir que, por ocasião da explosão, ninguém fosse atingido, certo? No entanto, após colocar os explosivos similares à dinamite, Helena se distraiu e não observou quando o cachorro do clube, Bob, pegou um dos explosivos e levou para o vestiário. Helena, depois que criou um risco não permitido pelo direito, de forma negligente, acionou os explosivos acreditando que iria danificar apenas o gramado, certo? Porém, atingiu o vestiário onde estava um funcionário do clube que faleceu em decorrência da explosão. Sendo certo que tal resultado era de manifesta previsibilidade, embora não desejado ou tolerado pela acusada, certo? Helena foi denunciada pelo delito de homicídio qualificado, pelo emprego de explosivo, certo? Os fatos relatados foram regularmente comprovados durante a instrução processual da primeira fase do júri, certo? Como advogado de Helena, sem concordar com a imputação realizada, ao se pronunciar em alegações finais da primeira fase do júri, responda às questões a seguir, certo? Vamos para as questões? Seguinte, a primeira pergunta está dizendo, considerando a conduta de Helena e o resultado, qual a tipificação penal adequada ao fato, certo? Você, enquanto advogado da Helena, você pode suscitar que o homicídio ele foi culposo, certo? Na forma do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, tá legal? E outra coisa, a Helena, ela teria agido com culpa quanto ao resultado morte, tá legal? E daria para concluir que essa conduta dela se amoldaria no tipo do delito de explosão, certo? Não foi a morte desse funcionário não foi ocasionada de maneira dolosa por Helena. Foi de uma maneira culposa, certo? Doloso mesmo foi o delito de explosão. Com a causa do aumento de pena, aí sim que entra a causa do aumento de pena em razão do resultado da morte, certo? Mas a morte não foi pretendida inicialmente, certo? Na forma do artigo, grave aí, 251 combinado com o 258, ambos do Código Penal, tá legal? O dolo dela era a explosão, certo? Só que a pena aumentou em razão do resultado morte que não foi pretendido por ela inicialmente. Então ela não pode ser levada a júri, porque júri é para crimes contra a vida, certo? Crimes dolosos. No caso aqui, essa morte foi culposa, tá legal? E a próxima pergunta diz: qual é o pedido de natureza processual cabível de ser deduzido em defesa de Helena? Qual é o pedido processual? Nesse caso aqui, seria o da desclassificação. Você pede para o juiz para desclassificar a conduta que está sendo imputada a ela de um homicídio para o delito de explosão. Claro que houve o resultado morte, mas essa morte foi culposa. Não seria suficiente para poder levá-la ao tribunal do júri. Tá legal?